21 de fevereiro de 2023, Sinop, Mato Grosso. Naquele fim de semana, 2 homens resolveram que não perderiam no jogo de sinuca. Não só teriam que ser os vencedores, como levariam o dinheiro das apostas e levariam também a vida de 7 pessoas que estavam no local. Uma das chacinas que impactou 2023 volta a ser notícia um ano depois, com a chegada do julgamento do único autor vivo. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final. Essa entrevista que eu vou ter com o Dr. Márcio Costa, que é o advogado de um caso que foi emblemático. Em 2023, o da chacina de Sinop, como ficou conhecido. Ali em fevereiro, no começo de 2023, a gente se depara com uma cena dantesca de uma briga de bar. Nem briga de bar, porque não dá nem para classificar aquilo que de uma briga nasceu uma chacina. É algo que eu vou entrar aqui que você vai me explicar melhor. Doutor Márcio, muito obrigado. O senhor é advogado de uma das vítimas ou da família de uma das vítimas? Maravilha, Beto. Primeiramente, te agradecer por essa oportunidade em nome das 7 vítimas desse fato, né? O senhor Maciel Bruno, o Orisberto, Eliseu, Getúlio, o Júnior e a Larissa. Sim. É uma tragédia, um fato horrível que aconteceu na nossa cidade. Eu sou advogado... Só uma coisa, a Larissa com 12 anos de idade, né? Uma criança. Infelizmente, com 12 anos de idade. E eu represento, Beto, a família do Orisberto, na pessoa da sua filha, Gislene Souza, e a família da senhora Kelma Andrade, que é a principal desse fato, a esposa do seu Bruno Maciel, que hoje é viúva. Ela morava no lugar, ela presenciou o fato e por pouco não foi uma vítima. Por pouco não seria por a 8ª muito pouco. vítima. Ela que sai correndo? Ela que saiu correndo. E o bar, o Bruno Maciel era o dono do bar, né? Era a sinuca era dele ali. Isso. Até esse termo, Beto, ficou amplamente divulgado no sentido de bar. Não tenho nenhum demérito em relação a bar, né? Muito pelo contrário. Mas a ideia ali era mais daquela snook, aquele lugar que as pessoas vão... Isso, snook bar. Ele usou o termo bar, mas era mais indo para o sentido de sinuca mesmo. Ele tinha algumas mesas, ele tinha uma ideia de uma lanchonete, onde as pessoas consumiam porção, ia com a família, e aqueles que eram adeptos da sinuca também jogavam lá. E ele sempre teve esse costume de brincar entre os amigos com apostas, mas nada num sentido de cassino, de jogatina, não. Era aquela ideia, entre eles, era um grupo conhecido, de disputar aquelas partidas de sinuca valendo, mas algo totalmente dentro da realidade, não era nada desproporcional para aquela localidade. Ah, sim, eu me lembro que eu entrevistei bem na semana que tudo aconteceu, eu entrevistei o delegado do caso, e ele retrata isso muito bem, ele fala, isso é uma coisa habitual, não era uma coisa, não era uma coisa fora da, não era um cassino, como você falou, um cassino clandestino. Era uma jogatina entre amigos, né? Vamos dizer assim, entre um dia um perde, outro ganha. O próprio Bruno, ele tinha fotos com dinheiro quando ele ganhava e quando perdia. A gente nunca mostra foto da derrota, né? A gente só mostra a foto da vitória. Doutor, mas me explica uma coisa. Dentro daquele ambiente, o Edgar e o Ezequiel, né? Que são os 2 autores de tudo. Ezequias. O Edgar e o Ezequias, eles eram amigos do Bruno? A mulher do Bruno conhecia eles? Como era o convívio entre autores e vítimas? Beto, veja bem, essa dinâmica é muito importante a gente abordar. Eu costumo dizer, Beto, que o homicídio, ele é um crime pelo qual, infelizmente, quero frisar bem aqui, qualquer um de nós podemos cometê-lo. Veja bem, você está agora trabalhando na sua localidade, você chega na sua casa, me perdoe a palavra, e aí tem um cidadão estuprando um filho ou uma filha.
que você vai fazer? Você vai reagir. A legítima defesa, ela é legítima, no caso. Não é crime, né? É uma causa que não é crime. Então, é um fato que qualquer pessoa pode cometer. O homicídio ele está alheio à sociedade. Daí o porquê da sociedade julgar, porque ela entende as dores, né, o momento, o que pulsa na veia humana ao ponto de cometer um fato desse. Mas esse fato em específico, ele é intrigante, né? Porque tem fotos na mídia, e acho que você já deve ter tido acesso, eles viajaram momentos antes desse fato. O Edgar desfrutava da amizade do Bruno corriqueiramente, estava no ambiente, jogando, viajaram juntos para participar aqui no nosso estado, Beto. É comum ter campeonatos de sinuca, eles viajavam juntos para participar dessas atividades, fotos em redes sociais, os vídeos do dia do fato, do momento, você vê todo mundo normal, alegre. Se você puxar, o fato aconteceu no dia 21, Beto, e acho importante frisar 21 de fevereiro, data, né? 21 de fevereiro de 2023. 2023. Era um dia atípico, por quê? Primeiro que era um feriado de carnaval. E segundo que era o dia da final da Champions League, que é um campeonato mundial em que todas as pessoas param para assistir. E era esse o cenário, entre amigos de um cidadão que desfrutou da amizade do Bruno e da família por muito tempo, até viajaram juntos, assistindo a final, Real Madrid e Liverpool, e desse momento desencadear um fato horrível. Até eles nunca discutiram, nunca teve uma briga, uma desavença entre os dois, já que, pelo que eu estou entendendo, o Edgar, ele já tinha uma convivência com o Bruno, é isso? O Edgar já tinha uma convivência com o Bruno, já tinha viajado com o Bruno, era comum a participação do Edgar nos mini campeonatos que eles realizavam no estabelecimento. O Edgar ia com a namorada. Tem depoimentos que o Edgar, em sede de delegacia, que a namorada disse que até já foi com a própria mãe do Edgar ao estabelecimento. Então não existia um conflito, uma rixa, uma inimizade para chegar, e ainda que houvesse, não justificasse todo esse cenário. Mas ao ponto dele ter o Bruno como inimigo, que seria o ponto de partida, ao meu ver, do fato, nunca existiu. Né? Porque você não percebe nas imagens, que a gente não vai poder passar as imagens todas por conta da violência, porque eu mesmo sou contra, eu acho que certas imagens, elas não explicam o caso, a pessoa se fixa no horror e não ouve, às vezes, os pormenores. Mas você não percebe nas imagens antes, principalmente, que eu digo que o antes ele fala muito do depois, né? E não existe medo. As pessoas que estão ali naquele local não estão com medo da chegada dos dois. Não existe uma preocupação no ar que algo pode acontecer. Tudo foi muito surpreendente, imagino, principalmente para as vítimas, gente que morreu não entendeu nem porquê. Né? Eu acredito, Beto, que esse ponto que você levantou ele é tão crucial porque a dinâmica dos fatos ela se dá em dois momentos. No primeiro momento, o Edgar chega ao estabelecimento com o Ezequias, disputa uma partida, perde. Para entender, Beto, para a nossa audiência entender, esse jogo que eles jogam não é aquela sinuca comum, aquela sinuca onde tem a bola do 1 ao 7, do 9 ao 15, estoura ali, a gente vai jogando, né? O que matar as suas todas é o vencedor. Esse jogo que eles jogam é um jogo chamado bolinho. Ele consiste como? Você abre a mesa, tira 3 bolas e vai jogando de 3 em 3. A partida consiste na derrubada das 3 bolas. E o que derrubar a última, ele é o vencedor, contando que ele venceu o maior número de partidas. Então, essa é a dinâmica do jogo. Então, portanto, ele é um jogo um pouquinho mais demorado. O Edgar chega com o Ezequias, joga a primeira partida, perde algo em torno de R$4.000. Vai embora e retorna. O ambiente é esse que você falou. Todo mundo calmo, assistindo o jogo, as imagens mostram por si. Ninguém está jogando naquele momento. O Bruno chega com a família, estavam numa sorveteria a metros do lugar, uma criança de 11 anos. Por pouco a criança não está ali também naquele ambiente. E aí a caminhoneta do Edgar se aproxima. Todo mundo normal, todo mundo aguardando. O Edgar chega, cumprimenta. Um detalhe que chama muita atenção, Beto. O Edgar, é comum que essas apostas sejam feitas em dinheiro, em espécie.
O Edgar não tem dinheiro para a segunda partida, ele tem Pix. E o que ele fala? Ele chama um das pessoas que estava ali, o seu Getúlio, que inclusive foi uma das vítimas, e o indaga acerca se ele não tem valor em espécie. Ele falou, eu tenho. Então eu vou fazer um Pix para você, o áudio é tranquilo da gente entender isso. Ele pega o aparelho celular, faz o Pix para uma das vítimas, a vítima dá o dinheiro para ele, e aí após esse momento, ele chama novamente o Getúlio para a partida de sinuca. Então, quiçá uma pessoa que vem para matar alguém, vai dar tempo de pedir um Pix, de mexer no celular, de conversar. Então o ambiente não era, Beto, de desavença, de discórdia, ninguém imaginaria, muito menos que ele estaria armado, porque ele chega normal, cumprimenta o pessoal, chama novamente para a partida e ainda faz um Pix em troca do dinheiro em espécie para que ele possa iniciar uma nova partida. O Edgar, você me contou que já conhecia o Bruno e tudo mais. E o Ezequias? Em sede de audiência de instrução e julgamento, Beto, eu indaguei a família do Bruno acerca desse envolvimento com os dois. A senhora Kelma, que é a esposa dele, só reportou que existia uma amizade entre o Bruno e o Edgar, que o Ezequias era amigo do Edgar. E o Ezequias, em momento nenhum, Beto, ele joga ou ele tem qualquer contato com as pessoas, a não ser no momento do fato. E retornando ao que nós estávamos falando antes, é tão engraçado, quando você falou, né, que ninguém esperava, que o Ezequias é o primeiro a tirar a arma. Todo mundo fica sem entender. E aí ele manda uma das vítimas ir para o canto e todo mundo ir para o canto do Snook, e todo mundo olha assim, como assim? Ele tem que até ser ríspido, porque as pessoas não estão levando a sério aquilo ali. Não estão entendendo. Sim. Acho que, de fato... Não é do local, não é do ambiente, não era esperado. Não era do ambiente, talvez não seria dele, ninguém o conhecia, né? Estavam todo mundo brincando ali, conheciam o Edgar, e aí nesse momento que ele puxa a arma, ninguém leva a sério. E aí é onde que você percebe que ninguém esperava esse desfecho. Porque o Ezequias é o primeiro a tirar a arma. E o Edgar vai para o carro pegar a espingarda. Eu falo espingarda que eu não sei falar esses termos. É uma espingarda calibre 12. Esse detalhe é importante, Beto, porque vamos lá. Se você olhar a imagem que rodou o país, esse crime chocou o país, sim, você vai ver que a mesa de sinuca ela está como? Um taco no meio da mesa e você vai ver uma bolinha no canto esquerdo do vídeo. E aí eu volto a um detalhe que o Edgar teve tempo para pensar. Você lembra que eu falei agora atrás que o jogo consistia na vitória daquele que matasse a última bola? Eles estavam numa situação, Beto, de empate. E o Getúlio foi da atacada dele, o Edgar foi da atacada dele, que era a última bola, estava quase morta, quase encaçapada, e ele erra a atacada. Veja bem, ele errou, não terminou o jogo. O adversário dele teria que matar a bola. Ainda que ela estava numa situação de quase encaçapada, o próprio Edgar errou. Ele poderia ter pensado, poxa, mas ele também pode errar, eu vou ter uma nova chance e aí eu mato a bola. Não, no momento que ele errou, ele já joga o taco e ele passa pelo Ezequias e troca palavras com ele, algo no sentido de agora, vamos... Vai para a caminhoneta, o Ezequias já tira a pistola da cintura e já começa a franquear todo mundo para o canto da lanchonete. Essa é a dinâmica do fato. Então ele tinha uma oportunidade ainda, Beto. O que você está me falando é o seguinte, eles foram para premeditados. Eu acredito, Beto, pela minha experiência na área criminal. Por que você vai para um ambiente daquele, primeiramente armado? Não, e com uma pessoa que não é do ambiente, e essa pessoa que não é do ambiente armada. Exatamente. O Ezequias armado, ele não era do ambiente, ele não foi jogar, ele não foi nada. Segundo, ele alega nos depoimentos dele que aquele momento que ele saiu após a derrota... Ele e o Edgar, né? É o único que consegue alegar alguma coisa. Porque o Ezequias, para quem não sabe, o Ezequias morreu em confronto com a polícia, que a gente vai chegar nesse ponto também. Ele sucumbiu. O Edgar alega, ao ser questionado, Beto, em sede de audiência, instrução e julgamento, o porquê dele estar com a arma, que ele iria para uma chácara de propriedade dele. E nessa chácara ele tinha o hábito de atirar, praticar o tiro, né? Utilizar ali do meio da mata, um lugar ermo, para desenvolver essa atividade. Entretanto, todavia, porém, por que ele parou ali naquele estabelecimento?
E por que que o outro desceu armado? E o detalhe, além de descer armado, eles não tiveram, o que eu acho engraçado, que na dinâmica do fato, no calor ali, é tudo muito rápido, Beto. Se você vê as imagens, elas são chocantes, porque nós estamos falando de algo de 10 segundos, 7 homicídios. Sim. E o tempo que ele passa, Beto, pelo Ezequias, não dá tempo de dizer, vamos matar todo mundo, tô com raiva desse povo, é tudo vagabundo, tudo bandido, vamos... Não, ele só passa e ele fala algo no sentido de é agora. É a palavra-chave, ele dá tipo uma palavra-chave. Aquilo que a gente combinou é para pôr agora em execução. Você foi feliz nessa colocação. Ele dá uma palavra-chave. Aí tanto que o menino olha para ele e ele balança a cabeça e ele já saca da pistola e começa a franquear todo mundo pro canto. Mas você acha que eles foram para matar, inclusive? Eu acredito. Não quero fazer um juízo de valor. Não, pelo menos o que a investigação chega, porque assim, o que eu preciso entender é o seguinte, a premeditação seria para roubar ou para matar? Para matar. Ele foi com a intenção de matar. Por quê? Os elementos dizem por si, Beto. Ele levou as armas. O amigo já estava com a pistola na cintura, de prontidão. Ele deixa de utilizar da faculdade de ter mais uma tacada ou de esperar o rapaz executar a tacada, que ele poderia errar, assim como ele também errou. E ele prontamente joga o taco na mesa, dá uma palavra-chave para o Ezequias, se dirige à caminhoneta e já vem desferindo tiro contra todo mundo. Então, ao meu ver, a dinâmica do fato diz por si só que ele foi com a intenção unicamente de ceifar a vida. Não vou garantir aqui ou afirmar de que a ideia dele, a princípio, seria esse resultado. É porque eles matam e daí roubam. Ele mata... E daí pega o dinheiro, daí volta, ainda pega, deixa cair. Não, veja bem, ele mata, aí ele corre para a caminhoneta, dá um comando para o Ezequias, pega o dinheiro dele. O Ezequias vai na bolsa da esposa do Getúlio, pega a bolsa, o Edgar já está dentro da caminhoneta. Só que ele esqueceu a chave em cima da mesa que ele estava consumindo. E veja que detalhe, Beto. A frieza do ser humano. Quando ele percebe que ele está sem a chave da caminhoneta, ele retorna, pega a carteira de cigarro dele, a chave, pega o dinheiro que estava casado na mesa, que era o dinheiro daquela aposta, e retorna para a caminhoneta. E o vídeo é tão claro que no momento que ele está pegando o dinheiro, uma das vítimas, o senhor Josué Ramos Tenório, que é um senhor que pela pouca mobilidade, ele está dando os últimos suspiros. O vídeo mostra ele mexendo o braço, levantando e agonizando a dor da morte, e o Edgar simplesmente pegando uma carteira de cigarro e um pouquinho de valor. Então é uma cena muito feia, Beto, de se assistir. Mas para você ver a frieza pela qual ele agiu durante todo esse fato. Sim. Durante todo. E lá, ali na imagem, no Snook Bar ali, não dá uma sensação de que as pessoas elas não estão entendendo o que está acontecendo. Mas ninguém está indo em confronto com ele. Ninguém está tentando, assim, ninguém está tentando tirar a arma dele para ele sair atirando. O que o Edgar fala? Por que ele sai matando? Beto, é esquisito, porque eu volto do que a gente conversou agora, de que ninguém esperava esse resultado. Sim. Sinceramente, é de se notar que ninguém nem leva a sério aquela tirada de pistola do Ezequias. Todo mundo acha que ele está brincando. A vítima que conseguiu escapar, o vídeo mostra o Edgar vindo com a espingarda, ele está entre um pilar da construção e o Edgar começa a atirar. Ele olha, aí ele percebe que de fato está atirando, aí que ele vai correr. O Bruno leva um tiro, Beto, ele está de costa, ele nem vê, ele nem sabe quem atirou nele. Quem corre é a menina de 12 anos que corre, não é? Menina de 12 anos, o senhor Josué e um rapaz que me falhou a memória, que foi a única vivo. Isso, foi o único que sobreviveu. E a mulher do Bruno estava dentro do bar.
Ela estava. O bar é em anexo à casa do Bruno. Sim. Naquele momento dos tiros, eles tinham acabado de chegar da sorveteria. Ela estava com um filho de 11 anos. Isso, com o filho de 11 anos, ela tinha levado os filhos para dentro de casa, que foi o momento que iniciou o fato. Ao ser indagado em sede de audiência, primeiramente que ele não quis responder os questionamentos nem do acusação, nem do promotor, só respondeu os questionamentos do advogado dele. Ele alega, velho, que é uma situação, ao meu ver, no mínimo esquisita, de que existia uma certa desavença entre todos. E ao ser questionado, ele reporta de que supostamente o Bruno, a pessoa do Bruno, teria mexido com a esposa dele. Só que o ponto de partida que ele alega é esse. Só que ao ser questionado, ele respondeu da seguinte maneira: todo mundo ali era vagabundo, ninguém prestava, e eu tinha uma desavença com o Bruno, porque o Bruno teria mexido com a minha esposa. Mexeu como? E ao questionado, supostamente através das redes sociais, mandado mensagem para ela. Mas cadê essas mensagens? Perfeito. Foi o questionamento que eu fiz em audiência. Ao perguntar para a namorada dele, ela veio com essa mesma história, né? De que existia essa animosidade, porque o Bruno supostamente mandaria mensagens para ela e isso estava deixando o Edgar incomodado. Aí eu perguntei para ela, falei, e a senhora chegou de olhar essas mensagens? Não, eu nunca abri, porque senão ia dar problema. Eu falei, mas como que você sabe o teor dessas mensagens? Sim. Se você nunca as abriu. Então é uma história que não fecha, sabe? Mas existem mensagens? Vocês estão pedindo perícia, alguma coisa? Ela não apresentou o celular. Mas não existe mas você não foi periciado, não tem nada, não tem. Aí ela pode falar o que quiser, qualquer um pode falar, que o Bruno falou que ia me matar. Exatamente, ela pode falar o que quiser. E ao ser indagada acerca disso na audiência, eu falei, mas então vamos apresentar essas mensagens para a gente começar a entender a motivação desse crime. Aí ela alega que trocou o celular, que por causa dessas essas tentativas do Bruno, ela teria até mudado do celular. Ao ser questionado também a dona Kelma, a senhora Kelma, que é a esposa do Bruno, eu perguntei para ela, dona Kelma, algum dia houve algum rumor do Bruno em relação a outra mulher? A senhora é esposa, a senhora conhece a dinâmica do esposo? Nunca houve essa história. Aí o celular do Bruno? O celular do Bruno não foi periciado? O celular do Bruno foi periciado, foi tudo, nunca houve nada disso. Não aparece, não. Tudo bem, ele explica porque matou o Bruno. E os outros 6? Porque a menina de 12 anos? Exatamente. Aí, ao ser questionado, ele fala, não, mas os outros ali ninguém prestava. Pode Aí morrer. Nós perguntamos, falei, mas e a menina de 12 anos? Não, mas ela eu não quis matar. Aí é onde que ele vem quadro. Mas aí você vê claramente no laudo, Beto, de necropsia, na perícia, que o agrupamento de chumbo está no meio das costas da pequena foi mirado. Mas dá para ver até pelo vídeo. Então, ele está alegando agora que ele matou os outros sem querer, é isso? Ele alega... Primeiro ele alega que ninguém prestava, que todo mundo poderia ali... Como se isso fosse um direito de a gente sair matando as pessoas, né? Que não tem nada a ver. Aí ele alega que ele começou a atirar, mas que ele não atirou para matá-los, que ele, no calor do momento, saiu atirando. E a pessoa atira por quê, gente, se não é para matar? Você atira para quê? Não foi nem para o alto. Para quê? E o Ezequias, o que ele explica? Da relação dele com o Ezequias. O Ezequias, eles são amigos. A atividade do Edgar me parece que era de construir imóveis e vendê-los. E também parece que ele era construtor. E parece que eles tinham uma amizade, uma parceria em negócios nesse sentido. Mas eles sempre andavam juntos. Existem aqui comentários, né? Essas coisas borbulham na cidade, as pessoas falam. Mas no processo, só consta que naquele dia eles estavam juntos, de que a intenção primariamente era de ir a essa chácara, que a ideia de passar na lanchonete para a primeira partida foi uma coisa de momento, e ali eles estavam juntos, e depois a gente não pôde apurar muito do Ezequias, porque ele saiu, né, em fuga, e aí culminou com a morte dele, em troca de tiro com a polícia. Ele não chegou de concluir com o processo. Voltando
para a história do Bruno mandar mensagem para a namorada do Edgar. Então ele foi lá para matar o Bruno. Não, estou dizendo, dentro da lógica dele, ele foi para matar o Bruno, então. Dentro da lógica. Então por que ele jogou? Por que ele foi e jogou? Por que já não matou da primeira? Por que ele volta só depois? Ele explica isso? Ele não, e o detalhe, vamos lá. Vamos imaginar a partir do princípio que a intenção dele primária era por fim a vida do Bruno. Sim. Ele jogou a primeira partida inteira, Beto, inteira, com o Bruno sentado a 3 metros dele. A primeira partida inteira pela manhã. O Bruno estava no estabelecimento sentado a 3 metros sem dele. o Ezequias. O Ezequias não estava nesse primeiro momento. O Ezequias ao lado também. Já estava desde o começo da história. Desde o primeiro momento. A partida inteira, algo em torno de mais de 1 hora. Não, mas isso na partida que ele vai para... Mas ele foi na parte da manhã primeiro, perde, daí ele vai embora e daí ele volta. Então, na parte da manhã ele estava com o Ezequias? Ele estava com o Ezequias. Por que então ele já não matou? O que acontece? Ele resolve matar aquele momento para quê? Ele diz o que sobre isso? Ele não fala. Ele respondeu as perguntas do advogado de defesa dele no sentido de que a animosidade entre ele e o Bruno levou a ele cometer esse fato. Mas aí, quando ele é questionado acerca das outras pessoas, ele diz que não tinha intenção de matá-los. Mas como você não tem intenção, se você entra com uma arma de grosso calibre num estabelecimento de 30 metros e começa a mirar nas pessoas e desferir, ele só parou porque não tinha mais munição. Dos 7, porque como o Ezequias morreu, dos 7, o Bruno matou quantos? O Bruno? O Edgar? Desculpa, o Edgar matou quantos? Eu acredito, e o laudo pericial mostra, que todos já foram mortos com um disparo da arma do Edgar. Não foi com a pistola? Não, porque a dinâmica do fato, você vai ver, ele atirando, o Ezequias franqueia todo mundo para o campo. Fica paradinho ali. Todo mundo fica ali, parado. O Edgar vem atirando, e o primeiro a levar o disparo é o Bruno. Você conhece, Beto, de muitas situações. A pessoa que leva um tiro de calibre 12 na face, no tórax, ela tá morta. O Ezequias vem em cima e ele desfere outro tiro. Ao meu ver, e o laudo pericial aponta, o Bruno já estava morto. Sim, com uma 12 no peito? Na face, no peito, no tórax? Não tem como escapar. E aí, passando isso, ele também vai no outro, depois do Edgar ter atirado, ele também atira. Todos os tiros que o Ezequias deu já eram em pessoas que já estavam ao solo. É o tal, quase o tiro de confirmação. Quase o tiro de confirmação, ou vou além, Beto. Aquela ânsia. Por que alguém compra uma arma, Beto? Essas armas são legalizadas? Eles tinham um registro das armas. Todas? Não tinha... Não, todas. Eles eram CAC, que é atirador, né? O do Ezequias também, que eu me lembro que saiu na época que podia ser raspada, não também. O Edgar era CAC, o Ezequias tinha registro, somente. Mas vamos lá, ninguém compra uma arma, Beto, para deixar ela como essa xícara. Você compra uma arma porque você tem desejo de usar, ou você precisa para a sua segurança, e, sinceramente, não quero aqui fazer nenhum juízo, mas o que me dá a entender, e eu como advogado, sou o primeiro juiz da causa quando o processo chega, eu que analiso, eu que tento entender a mente daquela pessoa aí atuando pela defesa ou pela acusação, o que eu vejo, o que eu sinto, é que ele simplesmente matou o desejo de atirar. Ele também queria atirar naquele momento. Eu sinto que é isso que ele fez. Estou aqui, vou também atirar. Ele tinha bebido, ele fala de bebida, de drogas. No primeiro momento, na parte da manhã, eles bebem ali uma cerveja e depois, quando eles retornam, tem também mais uma cerveja. Mas eles estão normal, lúcido, então ele consegue fugir, ele consegue entrar na caminhonete, consegue voltar, pegar o dinheiro, deixar cair, voltar. O Ezequias vai lá, pega a bolsa, retorna, o Edgar vai na caminhonete, esquece a chave, volta, pega a chave, o cigarro, pega o dinheiro. Momentos antes dele atirar, ele pega o celular, Beto. Igual eu tô com esse iPad aqui, ele pega o celular
E ele levou tanto sorte no azar, vou dizer, que a câmera do estabelecimento está em cima dele. A câmera está em cima dele. E ele pega o celular, como eu estou pegando esse iPad aqui, e ele abre um WhatsApp, manda um áudio e rola o WhatsApp e deixa o celular em cima da mesa. Isso nós estamos falando algo em torno de 1 minuto dele matar 7 pessoas. Uau. Então ele tinha consciência. E ele já sabia para onde ia depois. Ele tinha já orquestrado. Ele já sabia, tanto que a caminhoneta foi encontrada num terreno baldio, ele não foi capturado, ele se apresentou, o outro já estava em fuga. Isso foi uma operação, Beto, imensa. Foi uma operação Lázaro, parecia o Lázaro. Operação Lázaro. Veio o policiamento da capital, o BOPE, com um helicóptero. O Ezequias foi encontrado numa mata fechada e trocou tiros com o BOPE, o policiamento da capital, onde ele sucumbiu. Então, eu acredito que a intenção real dele foi de vir matar, e eles já tinham algo orquestrado para fugir, e tanto que ele logrou isso. Ele foi apresentado, que é perfeitamente possível, está dentro do ordenamento jurídico, não tem nenhum crime nisso, né? Mas se ele foi apresentado, foi porque ele teve auxílio, apoio, ele conseguiu ter uma estrutura, né, a favor dele depois do cometimento do fato. Ele comeu, ele tomou água, ele não estava passando fome. Quando ele é encontrado, pelo contrário, a fome ali passou longe. Ele não tinha. E é direito dele, né? A lei diz que ele pode, está normal. Agora, ele tem. Qual é o passado deles? Eles têm antecedentes criminais, o Edgar, o Ezequias. Eles têm condições. Você me falou já que eles são um construtor, mas aí. Porque assim, são valores: 4 mil, 3 mil, 5 mil. São valores altos de qualquer pessoa poder ficar. Ele tinha condições financeiras, ele estava com dívidas, que aí a gente vai achando. É difícil uma motivação que mate 7 pessoas que não tem nada a ver com tudo aquilo ali, a não ser a maldade pela maldade pura. Mas ao tentar encontrar o gatilho, ele tinha condições financeiras para fazer jogos tão altos, para 3 mil, 4 mil? Olha, o que me parece, Beto, o Edgar, ele tinha uma situação financeira aparentemente abastada. Essa atividade, a nossa cidade aqui é uma cidade muito potente no ramo de construção civil. Sim. Então você constrói, vende bem, vende rápido. E ele andava num bom carro, uma caminhoneta, ele, pelo menos pelas redes sociais, você via ele munido de joias, celulares bons, em bons lugares. Ele não era uma pessoa desabastada, ele tinha sim uma condição financeira favorável, tanto que quem que hoje consegue comprar uma arma no Brasil legal? Você passa por processo, tem que comprar na loja, tem todos os exames, né, psicotécnicos, testes de tiro. Hoje, qualquer arma, das menores que seja, só de processo, né, de despachante, você gasta em torno aí de 5 a 10 mil reais. E ele tinha arma registrada, uma arma calibre 12, é uma arma que nós estamos falando hoje aí no mercado de 15 a 20 mil reais, custa uma arma dessa, dependendo da marca dela. Então, ele era uma pessoa, assim, financeiramente abastada. Muito da atividade dele lícita. Você questionou acerca do passado dele, muito se levantou aqui da vida pregressa, ele responde, sim, alguns processos de Maria da Penha, né, nada assim, não vou aqui menosprezar, porque para mim é algo grave, violência contra a mulher não existe, né, em nenhuma circunstância, mas nada no sentido de homicídios, né, a esse ponto. Então ele tem sim algumas contravenções mas penais. Você percebe, pessoa que tem Maria da Penha já é uma pessoa mais com a violência à flor da pele, né? Exatamente, eu acredito assim que ele devia ser uma pessoa, e até esse ponto é legal que você falou, ao ser questionada uma ex-namorada dele, tem o depoimento dela no processo, ela alega de que o Edgar sempre foi uma pessoa retraída, mas assim, explodia a qualquer momento, muito por causa da criação, que ele parece que teve a ausência do pai, algo nesse sentido, mas que o comportamento dele era um comportamento caloroso, ele não era uma pessoa assim, muito tranquila, é o que dá para entender. Mas assim, do passado dele, a não ser essas contravenções, não tem um histórico dele ter cometido esse crime, né, homicídio. Sim. E o Ezequias? Mas ele tem um histórico de contravenções penais. O Ezequias tem? Passado. O Ezequias
Não, o Ezequias não tem. Não tinha nenhum desabono criminal contra ele. Não, o Ezequias não. Parece que ele teve um boletim de ocorrência, tem no processo, mas nada que virou processo, virou, né, ação penal. Ele teve um boletim. Ele fala de arrependimento, o Edgar, ou ele continua achando que todo mundo ali não prestava, o fim deles não é tão terrível? Roberto, eu vou falar isso aqui com muita tristeza no meu coração, assim, no sentido de ouvir isso dele. Ao ser questionado, ele só bate nessa tecla. Primeiro que ele é uma pessoa muito inteligente, Beto. Muito claro, lúcido. Ele fala muito bem. Me impressionou na audiência a tranquilidade como ele fala, né? Ainda que por meio digital, ele se expressa muito bem. E ao ser questionado, ele bate de que todo mundo... É esse o termo, tá? Abre aspas, estamos aqui no documento, abre aspas, Edgar, Ricardo. Todo mundo ali, sem nenhuma exceção, ninguém prestava. Era tudo vagabundo. E a criança que morre foi um acaso, a culpa não é minha. A criança é um acaso, não atirei nela, não tive a intenção de matar nela, não mirei nela. Mas o vídeo mostra, não tem como negar. O vídeo eu acho que é a prova mais cabal desse crime, não é o vídeo? O vídeo é a prova mais cabal. O vídeo mostra ele claramente em posse da espingarda calibre 12. Ele vira e olha, e mira e ainda vira pro moço. Ele vira pro moço. Só que o moço ele erra. Ele erra. E o laudo de necropsia mostra o agrupamento de chumbo no meio das costas da pequena Larissa. E ela era pequenininha. Pequenininha, uma menininha. Então ele mirou forte mesmo, porque não tem como. Ele mirou forte e com a capacidade de atirar muito boa, né? Uma técnica, porque ele acertou o meio das costas dela. Ao ser interrogado um policial civil de muita experiência aqui na nossa cidade, ele respondeu para a juíza que não teria como ele acertar a Larissa se ele não quisesse, se ele não tivesse mirado. Aonde o tiro pegou, o agrupamento, no laudo de necropsia mostra, ele mirou. E se ele era CAC, ele fazia tiro ao alvo. Ele fazia tiro ao alvo. Então ele sabia muito bem mirar, porque se você me dá uma arma, eu não faço ideia de para onde vai. Agora, se uma pessoa sabe mexer na arma, ela sabe exatamente que não existe tiro a esmo, né? Não. E ainda mais nós estamos falando de uma arma que ela abre, né, Beto? Sim, ela é aquele que é o... Não é aquele que faz assim, é? Isso, aquelas chumbinhos, são vários chumbinhos. Exatamente, um grupo de chumbinhos. E o detalhe, Beto, que a localidade, ela é muito próxima de várias casas. Então ele começa a atirar, vamos lá, se ele não mirou, ele está correndo risco de matar mais pessoas ainda. É uma rua pequena, é um bairro que ele cresceu nos anos 2000, ele não foi planejado, as ruas são estreitas, e ele saiu atirando. Então, assim, ele mirou ali. Não tem outra coisa para dizer. E o detalhe, você falou muito bem, o vídeo fala por si só. Ele desce da caminhoneta, Beto, fumando um cigarro e atirando. Ele tá muito tranquilo. Não, e o outro amigo dele já pegou a arma. O que ele disse que o outro amigo dele pegou a arma por quê? Ele fala o quê? Ele fala que foi por desejo, que chegou lá e ficou nervoso. Aí ele olhou pro Bruno e falou, ele mandou coisa pra minha namorada. O que deu? Qual foi o gatilho para ele? Beto, ele alega que depois de terminado a partida, que aqui eu já afirmei para você que a partida não terminou. Sim, ainda não tinha nem terminado, você me explicou bem, tá? Não sabia. O Getúlio tinha mais numa tacada e o Getúlio poderia errar e ele poderia sair vencedor do jogo. Vamos lá. Ele alega, olha como que as versões não fecham. Ele alega que começou uma tiração de sarro, uma zoeira, uma humilhação para com ele. E aí daquilo desencadeou a loucura, sei lá, impostor de algum espírito e começou a atirar nas pessoas. Só que você vai questionar, e não precisa questionar, que você falou que o vídeo é a prova cabal. Ele tem áudio, o vídeo, você ouve, não tem isso. Não existe isso. Eu vou até, me permite levantar, para você entender. O Ezequias tira a pistola da cintura, o Getúlio está na frente dele. O Getúlio olha e não entende. O Ezequias tem que bater a pistola nele e falar, bora. Vai para isso aqui é um assalto. Vai para lá, senta, menino.
Ninguém está entendendo, Beto. Ninguém está compreendendo. Eu acredito que todos ali pensaram, deve ser uma arma de brinquedo. Não, e o vídeo tá tem áudio. Eu me lembro quando ele deu esse tipo de depoimento, mas o vídeo tem áudio. Ninguém tá, o cara tá de costas, o povo tá vendo um jogo ali na frente. Tem áudio. Você sabe o que todo mundo está prestando atenção ali, Beto? É no jogo da TV. Na final da Não é Champions League. nem, não é nem na disputa boba dele. Não tinha. Não é nem na disputa. Mas, por exemplo, ele já viu o vídeo e ele confrontado com o vídeo. Então, mas na audiência não. Ninguém mostrou o vídeo e falou, mas meu filho, cadê o tiração de sarro? Foi o que nós questionamos. Eu perguntei para a única testemunha ocular, né? Ela falou, não teve nada disso. Muito pelo contrário, eles eram todos amigos. Não é comum tirar sarro. Porque é uma brincadeira, mas é algo sério. Não, e hoje você perde, amanhã você ganha. Hoje você perde, você ganha. E tanto que um dia antes, um final de semana antes, porque o feriado de carnaval é na terça, um final de semana antes, o Edgar tinha jogado com a mesma pessoa e tinha ganhado. E aí, quando termina a primeira partida, isso é depoimento da esposa do Bruno, quando termina a primeira partida, que o Edgar vai embora, tá todo mundo ali no bar, comendo, eles assavam carne, fazia porçãozinhas, o Bruno chega da sorveteria com a família, o Getúlio fala para ele, olha, estive jogando com o Edgar agora de manhã e eu ganhei aquelas partidas. Aí o Bruno fala, que legal, você tinha perdido no final de semana passado, né? Agora você ganhou. Essa é a única conversa que tem acerca do jogo. Após o fato, não tem. Termina a partida em que o Edgar é derrotado, que nem terminou, como eu frisei, não tem tiração de sarro nenhuma, tá todo mundo assistindo o jogo, ninguém entende, e ele começa com essa situação de desferir tiro contra todo mundo. Então a motivação, ela é esquisita, ela não fecha. Não existe motivação. Não existe. Os elementos processuais, que tem até esse momento no processo, em sede de inquérito, né, já de audiência de pronúncia, não leva a entender uma motivação. Percebe-se que a defesa dele quer criar essa motivação de que a força motriz do fato foi a suposta troca de mensagens entre o Bruno e a namorada do Edgar. Tudo bem, mas ele não chegou no bar brigando e atirou. Não. Ele não chegou numa violenta emoção. A emoção se forma num determinado momento. Perfeito. Mas daí ele tem que decidir se é porque ele mandou mensagem ou só porque tiraram sarro. Exatamente. Porque uma não conversa com a outra. Exatamente. E aí, essa situação ela não é tão aprofundada que a primeira fase do tribunal do júri, tudo leva para ele ser pronunciado e ser submetido ao tribunal do júri. Né? Ele ainda não foi pronunciado. Como é que está o caso hoje? Ele foi pronunciado, já foi pronunciado, só falta data para a sessão do tribunal do júri. É onde nós vamos poder explorar um pouco mais a fundo. Mas a dinâmica do fato, Beto, ela é tão horrível que, assim, é quase aquela situação de você ser pego pela mulher com as calças baixas. Com batom. Sim. Mas, doutor, corre o risco de ele cair para crime continuado, que eu sou tão contra isso? Ou seriam 7 homicídios independentes? Ele está pronunciado por 7 homicídios em concurso material. É o que nós acreditamos, é o que nós vamos sustentar em plenário. Né? Ele pode querer alegar o dolo em relação ao Bruno e o préter-dolo em relação a todos os demais, né? Culpa. O Bruno eu quis matar, os outros foi um acaso, mas os elementos processuais não dão arregimentos para essa tese. Mas é normal, a defesa pode se apegar a qualquer coisa, né? É do sistema, é do ordenamento jurídico Está na lei, pode. Porque é insustentável, Beto. Falando em defesa, o canal está sempre aberto a ouvir todos os lados, só que eu sempre lembro que é uma entrevista. Perguntas serão feitas, é só entrar em contato com a equipe betoribeiro@gmail.com, que aparece o crédito aqui no vídeo, e a gente pode marcar também para a defesa trazer a sua visão. Mas que dentro dos autos, né? Dentro
como as coisas estão caminhando. O Ezequias, alguém sai em defesa do Ezequias ou o fato de ele ter morrido, morreu a história dele? Não, morreu a história dele. Ezequias, Ninguém ele fala, aparece ninguém... E alguém explica por que o Ezequias está fazendo ali? É aquilo que eu frisei para você. Me parece que eles tinham uma programação na chácara do Edgar. Me parece que o início se dá nisso. Mas se eles estavam indo para... A sensação que eu tenho, aí é lucubração minha, eles foram lá, ele já tinha perdido de manhã, não tinha? Sim. Ficou bravo, Perdi de manhã. ficou irritado, chateado. Volta, tá, eu quero pelo menos recuperar o que eu perdi. Se eu não recuperar o que eu perdi, eu não falo de mim, daí um pode ter ficado, vira uma loucura dois qualquer, vamos lá, a gente pega, não sei lá. E aí explode o mundo, porque você está no desejo de atirar também. É uma questão... É o mal. O mal, ele não tem explicação. Quando a pessoa exerce o mal, você, como o mal é o mal. O mal é a motivação do mal. Não estou dizendo que ele seja, mas aquela cena que a gente vê, ele está dominado por ele, com certeza. E é uma... eu não conhecia, Beto, nenhum dos dois pessoalmente. Mas aí depois do fato começa a aparecer as situações. Ao meu ver, eu entendo que o Ezequiel estava no lugar errado na hora errada, com a companhia Mas ele errada. foi fazer o errado porque quis e ele sabia o que ia fazer. Exatamente. Eu acredito ele dá o tiro de que confirmação. O Ezequias, em momento nenhum, ele fica meio tonto. Ele falou, é daquela coisa, não, peraí, não era, a gente não é matar, isso é pegar o dinheiro, Sim. depois você aqui se acertava. Não, ele ainda dá o tiro de confirmação, ele tem a confirmação de que está tudo certo, o que nós acordamos está sendo colocado em prática. É a sensação que se dá dentro do que se vê, é uma elucubração. Não sou juiz, não sou jurado, só estou dentro do que a gente está conversando do crime. Por isso que eu gostaria de ouvir, inclusive, a defesa do Edgar, para ele poder me trazer o contraponto dele dentro desse vídeo. O vídeo é aquele. O vídeo é aquele tema, não existe. Ele tem áudio, tem imagem de alta qualidade. Infelizmente, no momento, porque você vê as mortes acontecendo em alta qualidade. Então é terrível. Você vê é o que você falou, em 10 segundos, 7 pessoas morrem. É uma morte por segundo, quase. O vídeo, ele é claro como a água cristalina. Não há o que falar. Era importante que ele trouxesse à tona para nós a verdadeira motivação. Era importante para a sociedade. Né? O processo, ele vai caminhar, né? Ele vai ser submetido ao tribunal do júri, possivelmente condenado, nos termos que o Ministério Público o denunciou, mas essa motivação não fica claro. É porque não fica claro. Ficar nessa parte muito, quase da legítima defesa da honra, que não existe, gente, tá? Não existe legítima defesa da honra, mas é aquela violenta emoção, que essa sim existe, você diminui aquela coisa de motivo torpe, motivo... Não tem essa coisa? Tô louco, tô certo. É uma tese. É uma forma de... Você matou, mas você matou nervoso. E a vítima te construiu como assassino. Isso, sob o domínio da violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Eu acredito que a defesa está caminhando para isso, né? Mas daí tem que ter outro vídeo, gente. Tem outro vídeo? Qual ofensa? Não, tem que ter outro vídeo, porque aquele vídeo que é o que existe, ele não vai trazer esses elementos. Porque contra provas, né, contra fatos não há argumentos. Aquilo é o fato da vida. Aquela é a vida gravada. Não tem versões. Aquilo é o play da vida. Aquela é a vida. Não tem como você dizer que aquilo não tem como muito, né? Como está a família do Bruno? Como está a mulher do Bruno? Os filhos? A senhora Kelma ainda está arrasada, né? Ela sempre que eu converso com ela não superou esse fato e acredito que jamais superará. As cenas é muito forte, né? Sim. E a tragédia poderia ser maior. E é na casa dela. A senhora está na casa dela. Ela relata de tudo que eles construíram, vieram do Maranhão para o município de Sinop e construíram uma vida bonita, uma família, né? O Bruno era o mantenedor, ela exerce uma atividade como funcionária em uma rede de supermercados aqui do estado, mas o Bruno era o principal mantenedor e ela teve que se readequar, as crianças passaram por psicólogos, assim, é uma tragédia sem precedentes, Beto, que ela deixa marcas que o tempo não é capaz de encaminhar. O Snook Bar ainda existe? O Snook Bar
Tá lá o prédio, mas ele tava fechado até alguns meses atrás, mas ainda está lá. Eu acredito que deva retornar com alguma outra atividade, porque antes do Bruno ter o comércio lá, já existia também, né? A região é uma região bem desenvolvida, ali tem muito comércio. Eu acredito que logo deve ter alguma atividade. Não, mas eu digo, o bar é dela? É deles ou era alugado? Não é mais. Foi fechado, eles saíram de lá, era alugado, não é deles. Tá. Então o imóvel em si deve ter uma outra destinação a qualquer momento. Mas não é deles. Ela mesma não tem nem mais o... Porque eles tinham um comércio, ele era empreendedor. Ela agora está vivendo do salário dela para cuidar dos filhos. Ela trabalha numa rede de supermercados, e aí ela sempre exerceu essa atividade, e o Bruno, em paralelo, empreendendo com o snooker, né? Então, era a receita dos dois, dava uma vida tranquila para eles. Ela perdeu, além do marido, né, além de alguns amigos, perdeu também essa receita que eles tinham, essa tranquilidade. Né? Os filhos perderam pai, uma mãe perdeu um filho, a menina que tudo... É uma equação de mortes muito triste essa daí. Os próximos passos, agora a gente está aguardando o julgamento ser marcado, é isso? Isso, Beto. Terminada a audiência de pronúncia, né, abriu prazo para o Ministério Público se manifestar acerca de alguma eventual diligência, né? E aí agora está concluso para o magistrado designar a data da sessão do Tribunal do Júri, que eu acredito que vai ser um júri extremamente pesado, Beto. Sim. Acredito que pela dinâmica dos fatos, é um crime que chocou a cidade, o estado, o país. Então, acredito que vai ser muito movimentado, e é isso que nós estamos esperando. Eu, como assistente de acusação, a Promotoria de Justiça, e nós vamos para o Tribunal do Júri com uma certeza, que ele seja condenado, né, pelos 7 homicídios em concurso material, e acredito que a pena dele possa ultrapassar os 100 anos, Beto. Essa é a dinâmica que nós vamos para esse Tribunal do Júri. Acha que vai ser este ano ainda? Em 2024? Acredito certamente, porque já concluiu, né? Já está concluso para ela designar a data, não acredito que vai demorar. Principalmente por se tratar de réu preso, né? Tem prioridade no judiciário. Então, eu acredito sinceramente que antes do segundo semestre esse júri deva acontecer. Então, certo, doutora, a gente está acompanhando. Tem mais algum ponto desse que eu não tenha perguntado que você gostaria de ressaltar? Não, Beto, eu só quero agradecer, né, você dar publicidade a esse fato. As coisas acontecem, o tempo vai tirando da memória das pessoas, mas é muito importante a sua atividade para que isso se mantenha vivo. O porquê? Pessoas morreram ali, Beto. Teve o senhor, vou pegar o nome dele aqui, uma das vítimas, esse que eu falei para você de pouca mobilidade. Ele ficou com o braço. Esse. Ele parou naquela localidade só para assistir o jogo. E ele saiu dali morto. Então é um fato que ele não pode ser tratado como algo normal. Muito pelo contrário. A sociedade de Sinop, do estado do Mato Grosso e do Brasil tem que entender. E o Edgar, não quero julgar aqui a história pretérita dele ou o futuro, nós queremos julgar esse fato. Por esse fato, ele agiu desproporcional, foi desumano, foi cruel. E ele tem que receber devida reprimenda por esse fato. Claro. Então, só quero agradecer a você, o canal, por dar publicidade a isso. E dizer que nós também estamos sempre à disposição, quando tiver mais novidade do júri. Por favor, me avise. Vamos se mantendo em contato para você ir me contando depois. A gente faz um pós-júri também e tudo mais. Que é um caso que a gente acompanha desde o dia 1. Eu lembro que eu entrevistei o delegado do caso, acho que 2 dias depois, ou 3 dias depois, dessa triste... Eu ia falar fatalidade, imagina, isso não é uma fatalidade. Dessa triste chacina que aconteceu numa cidade que ganhou o Brasil por uma notícia tão triste. Doutor, muito obrigado e espero que em breve a gente tenha logo o julgamento, que eu digo que o julgamento é o fechar de caixão, de fato, das vítimas, né? E a possibilidade de as famílias poderem caminhar melhor. Muito obrigado e até em breve, com certeza. Obrigado. O julgamento é a resposta que a sociedade precisa. Com certeza. E que ele seja o mais rápido possível e que a sociedade do Mato Grosso, do Brasil e de Sinop entenda e saiba que a justiça não está brincando. Já parabenizar, Beto, a Polícia Civil, que agiu perfeitamente nesse inquérito, conduziu com maestria,
né, dê uma resposta rápida. Foi Estou à sua muito rápido. disposição. Muito obrigado. Por dar esse fato, sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor. Um abraço e bom trabalho aí. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.